paz do Senhor, meus irmãos. Podem se assentar, por favor. A lição de hoje é sobre Gog e Magog, já foi apresentada aos irmãos. E é uma lição de difícil interpretação. E quando falamos de difícil interpretação, porque é uma linguagem que muitas vezes nós não conseguimos compreender. E essa difícil interpretação não é apenas para mim, mas é para todos os estudiosos que estudam esse capítulo de Ezequiel, o capítulo de número 38, o capítulo de número 39. Existem vários posicionamentos a respeito desse Gog e Magog. Quem seria Gog, quem seria Magog? O tempo que eles iriam surgir, qual seria esse tempo, em qual região ele se encontra. Então, existem vários estudiosos que têm seus posicionamentos. Mas antes de nós adentrarmos aqui, nós entendemos que é uma profecia. E essa profecia que veio a Ezequiel nesse tempo, é um tempo onde o povo está em Babilônia, Jerusalém está destruído. Então nós vamos encontrar Ezequiel profetizando a essa nação que está em cativo. E algumas coisas já se cumpriram, mas outras coisas ainda não se cumpriram. Então nós temos essas profecias no texto sagrado, partes cumpridas apenas uma parte, ou seja, profecia que não estão cumprida totalmente, apenas alguma porcentagem dela, e nós temos aquelas profecias que ainda vão se cumprir. Esse texto de Ezequiel é uma profecia que ainda não se cumpriu, é uma profecia que ainda vai se cumprir. Uma das veracidades da Bíblia, uma das provas que a Bíblia é a palavra de Deus, é exatamente as profecias que temos, profecias que são cumpridas. Isso nos prova que é um livro que veio de inspiração divina. E nós, como estudiosos, como alunos, como pesquisadores, como leitores da Bíblia, nós não devemos nos preocupar em fazer grupos de debate. Não é esse o intuito da Bíblia. A Bíblia, ela não está aqui para que nós possamos fazer grupos de debates e ficar debatendo qual seria, quem seria esse rei, essa região que nós chamamos de Magog, quem seria esse príncipe, esse rei, esse governante que chamamos de Gog. Então, nós não estamos aqui para fazer grupos de debate e debater. Nós estamos aqui para tentar compreender uma profecia que ainda não foi cumprida, que ainda vai se cumprir. O tempo, nós não sabemos. Temos algumas suposições, que seja antes da grande tribulação ou no início da grande tribulação. Mas não sabemos quem é esse príncipe e aonde é essa região. E quando eu falo que não sabemos, porque uma boa parte, como eu, é humilde para dizer que não sabe. Aí nós temos aquela parte que quer dizer que é um determinado povo e quer achar alguns argumentos e debater. Mas nós não sabemos. Tanto que na lição, o comentarista da lição, o pastor Ezequias e a Daniele Soares, eles vão colocar o porquê que algumas pessoas acham que é a Rússia é a região, é Magog. E ele vai explicar o motivo dessa confusão. Então, podemos afirmar que a Rússia, ainda mais agora em 2022, que começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é isso? Então, voltou de novo os comentários e a suposição que é a guerra de Gog e Magog.
e que Rússia seria então essa região de Magog. E ele vai trazer a explicação por que algumas pessoas afirmam isso. Mas volto a dizer, nós não sabemos, tá bom? Não sabemos. Ainda não se cumpriu. Aí, por não ter se cumprido ainda, nós não sabemos. Sabemos que vai acontecer. Porque se está na palavra de Deus, se o Senhor Deus profetizou, assim como outras profecias cumpridas, sabemos que vai acontecer. Só dando essa informação para os irmãos e deixando claro que o meu intuito não é provar quem seja esse povo e também não é debater com quem tem as suas suposições. Tudo bem? Nós já lemos então o texto áureo, já lemos também a verdade prática, a leitura bíblica em classe, e agora vamos para a introdução. A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição, veremos as profecias de Ezequiel, que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. O que nós temos aqui? Nós temos uns teólogos céticos, uns teólogos que eles vão afirmar que os escritores da Bíblia, eles deixaram primeiro acontecer os fatos, depois eles narraram como se ainda fosse acontecer. Entende? Eles não acreditam nessa profecia, nessa voz profética que tem dentro do texto sagrado. Então, eles acreditam nisso. Então, nós temos ali, por exemplo, nós temos Isaías profetizando, nós temos Jeremias profetizando, nós temos Daniel profetizando, nós temos ali Jeremias falando bastante sobre a ida do povo para o cativeiro. Temos esse cumprimento. Só que o que eles falam? Eles falam que alguém ali dentro, no período do cativeiro babilônico, alguém escreveu como se ainda fosse acontecer. Eles trocam as datas, entendeu? Então, eles pegam, Daniel, por exemplo, eles dividem em 3 escritores diferentes. Deixa eu ver se é Daniel mesmo. Eles dividem, então eles não atribuem o texto, e eles dividem em 3 escritores diferentes, em 3 períodos diferentes, e eles fazem isso, não atribuindo então a profecia ao escritor, Isaías, melhor dizendo, tá, irmãos? Não é Daniel, mas Isaías. Isaías eles dividem em 3 escritores diferentes. Eles dividem em 3 partes, entende? Não atribuindo ao período que a Bíblia relata, mas eles atribuem dentro do próprio cativeiro. Então, eles falam que alguém se levantou dentro do cativeiro babilônico e começou a escrever os fatos depois que o povo já estava em Babilônia. Então, eles não acreditam na profecia em si. Tá? E o Ezequias Soares e Daniel Soares colocam essa introdução para nos chamar a atenção a respeito da profecia bíblica, que ela é verdadeira. Porque daí eles podem debater e argumentar a respeito dessas profecias que eles dizem que os escritores escreveu depois que já tinha acontecido os fatos. Mas o que dizer, então, da profecia concernente ao Messias? O que eles podem falar sobre a profecia a respeito do Messias? Porque foi profetizado antes e o Messias veio no Novo Testamento, na nossa era, dentro do nosso calendário. Então, o que eles vão dizer a esse respeito? Então, nós acreditamos que a Bíblia ela é
inspirada por Deus e nós acreditamos que Deus fala profeticamente. Então agora nós vamos para uma lição aonde o capítulo de número 38 e 39 é uma profecia não cumprida, tá bom? Profecia não cumprida, que ainda vai se cumprir. Concernente à nação de Israel. Quando estudamos a história de Israel e todas as profecias que Deus falou a respeito de Israel, nós conseguimos ver esse cumprimento. Nós vemos o momento que Israel foi disperso, deixou de ser nação, e a Bíblia nos fala que chegaria um momento onde Israel se reuniria de novo como nação. E tudo isso o mundo viu diante dos seus olhos, historicamente falando. Nós temos escrito na nossa história o momento da diáspora, o momento que eles se dispersaram, o momento do holocausto, aonde eles foram mortos, massacrados, mas nós vimos Israel levantando da cinza de novo. Nós vimos Israel voltando a ser nação de novo. Tudo isso escrito na palavra, profetizado e cumprido, e está relatado na nossa história. Sobre a identidade dos povos invasores. Então vamos lá. Temos então uma profecia que não se cumpriu, não sabemos o tempo, nem a hora, nem quem são. Temos algumas indicações aqui dentro da própria lição, temos algumas indicações. Essa profecia envolve muitos nomes, e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Então nós temos um desafio muito grande. Ele menciona um povo no tempo dele, na antiguidade. E esse povo já trocou de nome. Já às vezes tem outro nome. No nosso tempo atual é chamado por outro nome. E o desafio é esse, é identificar esse povo que ele chama na antiguidade nos dias atuais. Os invasores, o capítulo 38, verso 6, 39, verso 2, nós temos aqui os invasores. O verso 6 do capítulo 38. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contíguos. O capítulo 39, verso 2. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei os montes de Israel. Então nós sabemos que é proveniente da região norte. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, capítulo 38, verso 8. No fim dos dias, capítulo 38, verso 6. Então, quando que vai acontecer essa profecia? Ela vai se cumprir. Essa invasão, ela vai se cumprir. Isso é uma profecia para Israel, tá, irmãos? Uma profecia para a nação de Israel. É um território, um príncipe, um governante que vai se aliar, que vai contar com a ajuda de outros para lutar contra Israel. Tá? É uma profecia para Israel. Quando que isso vai acontecer? De acordo com o capítulo 38, verso 16, o capítulo 38, verso 8, vai ser nos fins dos tempos, nos últimos dias, no final dos dias. Tá? Isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, em Apocalipse capítulo 16, verso 16. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte, e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put, capítulo 38, verso 5. O capítulo 39 descreve a derrota de Gog e os seus confederados. Vai do capítulo 39, do verso 4 ao 6. Essa informação geográfica é vaga
e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial de multidão de povos que habitam ali. Então, nós temos aqui algumas informações, e mesmo dentro dessas informações, são informações ainda muito vastas. Por quê? Porque existem vários povos nessa região. Tá? Nessa região, onde é destacada aqui, sabemos que é da Banda do Norte, e são alguns grupos do norte da África. Eles são etíopes, eles são de Puti, mas são informações ainda muito pouco, porque o território é muito grande, entende? Mas já temos alguns sinais, tudo bem? Já temos alguns sinais da onde virão esse povo, essa região, aonde é essa região, e aonde se levantará um príncipe para pelejar contra Israel. É a mesma batalha do Armagedon que está em Apocalipse? Não, batalha distinta, tá? São batalhas distintas. Em Apocalipse também vai usar o termo Gog e Magog, mas o escritor de Apocalipse, João, apenas usa o termo, mas não é a mesma guerra. Usa apenas o termo, mas não é a mesma guerra. Certo? Então, quem são os invasores? Não sabemos. O que sabemos é nos últimos dias. Se é nos últimos dias, antes da grande tribulação ou no início da grande tribulação. A região norte da África. Mesmo assim, por ser uma região muito grande, ainda não temos noção quem será esse governante que se levantará contra Israel. Compreendendo a profecia, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Ezequiel, capítulo de número 36, verso 24, Amós, capítulo 9, verso 14 e 15. Vamos ler Ezequiel, capítulo de número 36, o verso de número 24. Temos aqui. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Só espera um pouquinho, filho, pode deixar um pouquinho. Meus irmãos, olha aqui. Ezequiel está profetizando. O tempo que ele está profetizando? O tempo aonde Israel está, a nação está cativa ali em Babilônia. E ali ele está profetizando que Deus os traria de volta à vossa terra, dentre os gentios. Então há uma profecia de restauração dessa nação. Aí depois que nós vamos ter, no capítulo de número 38 e o capítulo de número 39, essa invasão de Gog. Gog é o príncipe, Magog é a região, tá bom? Gog é o príncipe, Magog é a região. Aí nós vamos ter essa invasão, depois que o povo regressar dessa diáspora. Só que não é a diáspora de todas as nações. Então nós entendemos que é aquele período aonde os judeus ficaram dispersos. Entende? Onde tivemos ali o holocausto, a matança dos judeus. E todos eles ficaram dispersos e Israel deixou de ser uma nação oficializada. Aí nós temos aqui Amós capítulo 9, verso 14 e 15. E trarei do cativeiro o meu povo, Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Então, de novo, nós temos, e trarei, o 15 também? Obrigada, filho. Plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor
teu Deus. Então nós temos lá no verso 14, e os trarei, né, novamente. E aqui no verso de número 15, os trarei do cativeiro, e no verso 15 nós temos o Senhor dizendo, os plantarei de novo, e eles não serão mais arrancados da terra que eu dei. Então Israel foi arrancado, como já disse, volto a dizer, né? Foi arrancado, foi tirado, foi disperso, foi perseguido, tudo isso nos nossos tempos, depois de Cristo, e agora no ano de 1947, eu já estou no 60, 1947, Israel foi restituído como nação. Entende? Então, nós vemos profecia cumprida. Entendeu? Um tempo que eles ficou dispersos sobre todas as nações, um tempo onde eles foram humilhados, onde cruelmente eles foram assassinados, mortos, perseguidos. E depois nós vemos Israel voltar novamente. Dentre as cinzas, nós vemos ele ser restaurado. Tudo isso diante dos nossos olhos, diante dos olhos de todo desse período onde nós estamos vivendo. Então nós temos aqui profecias a respeito de Israel, profecias cumpridas. Quem estuda escatologia sempre diz que Israel é o relógio de Deus. Nós devemos olhar para Israel, o que está acontecendo com Israel, quais são as profecias que já se cumpriram e as profecias que estão próximas a se cumprir. Nós vamos vendo os sinais. Tudo o que acontece com Israel é um relógio que mostra a volta de Jesus. Se está próxima, se já está perto. Então nós precisamos ficar com os nossos olhos postos sobre os acontecimentos sobre Israel. Então nós temos aqui profecias que diz que Israel iria regressar depois da diáspora de todas as nações. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais. Quando possível, isso tornará a profecia compreensível e mais vivida em nossos dias. Então nós temos um período muito distante, né? Uma profecia, é uma inspiração divina em um período muito distante do nosso. Então, para maior e melhor compreensão, nós precisamos identificá-lo no tempo dele e procurar identificar nos nossos dias. Tudo bem? Tudo ok? Gog. Quem é Gog? Então, nós temos aqui o capítulo 38, o verso 2, parte A, capítulo 39, o verso 1, parte A, que aparece o nome Gog. Fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 4, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo, depois do milênio, em Apocalipse, capítulo 20, verso 8. Como outro acontecimento, tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel, capítulo 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog como um rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na natural Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então, quem seria Gog? Segundo, eu disse que existe várias interpretações, existe vários posicionamentos. Então, existe
até a enciclopédia judaica, que vai identificar como um rei Giges, conhecido como Gogo da Lídia, na região da Anatólia, natural da Turquia asiática. No entanto, segundo o texto, que já é uma outra exegese feita dentro do texto, dá-se para interpretar Gog não como o nome de uma pessoa, mas como um título de alguém poderoso, como foi Faraó. Quando nós vemos no período do Egito, e nós vemos ali Faraó não é o nome da pessoa, mas era o título que ele carregava. Os Césares de Roma, não é o nome deles que era César, mas era o título que eles carregavam, né? Então, assim, podemos então dizer que Gog é um título também. Gog é um príncipe, é um governante, é uma pessoa de autoridade. Qual será o nome de Gog? Ou como é o nome de Gog? Se ele já existe, quem é ele? A gente não sabe, tudo bem? Mas sabemos que é um título, bem? É alguém poderoso, é um príncipe, é um governante, que vai governar essa região de Magog, tudo bem? Mas o nome dele eu não me arrisco, tudo bem? Se alguém se arriscar, depois vocês conversam entre vocês, tá bom? Eu não me arrisco em dizer, porque realmente eu não sei. Não é verdade? Ai, gente. Tá, então diremos que é um título, eu não posso sair daqui. Não, desculpa, filho, tem que ficar aqui, irmãos, que é meu lugar. Já estava saindo. Gog. Então entendemos isso. Tudo bem? Ficando claro assim, mais simples possível, e não entramos em detalhes ou debates aonde, como eu disse, não é o intuito do texto sagrado. O texto sagrado, ele nos deixa a profecia para trazer paz ao nosso coração, para trazer temor ao nosso coração e para nos mostrar que Deus está no comando de tudo. Porque até essa batalha que vai se levantar, que vai ter essa guerra contra Israel, nós vemos que o próprio Deus vai sair em defesa, nós vemos Deus dando vitória, né? O texto mostra isso, mostra Deus dando vitória a Israel. Então é profecia que nos traz paz, que nos traz a compreensão de que Deus está no controle, de que Deus está no comando de todas as coisas. Tá? Não é para debate. Capítulo 39, você tem uma sinopse aí na sua lição. Capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrota de Gog e os seus confederados. Gog se refere a um líder semelhante a Faraó, Chá ou César. Tá? Então, quem é Gog? Um líder poderoso, um governante poderoso. É Gog. Tudo bem. Então, sobre a identidade dos povos invasores, estamos na parte 2. A parte primeira, vocês conseguiram entender? Primeira parte, sobre a identidade dos povos invasores, parte primeira. Agora nós temos sobre a identidade dos povos invasores, parte 2, Magog. Já identificamos o Gog e agora o Magog. Capítulo 38, verso 2, parte B de Ezequiel. Capítulo 39, verso 1, parte B de Ezequiel também. E o versículo 6 do 39, parte A. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Gênesis, capítulo 10, verso 2. Primeiras Crônicas, capítulo 1, verso 5. Que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem com os habitantes do Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no ano 37-133 depois de Cristo, identifica Magog como os citas, um conjunto de etnia nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros.
Nós temos ali Colossenses capítulo 3, verso 1. Então, o que é Gog? Gog é uma região. Gog é aqui colocado, aparece no texto sagrado como descendente de Jafé, mas aqui em Ezequiel aparece como um lugar, como uma região. Tá? Então, Gog seria isso, essa região. Tá? E aí nós temos Flávio Joséfo, historiador judeu, contemporâneo de Paulo, que identifica como uma etnia de nômades. Quem eram os nômades? Aquelas pessoas que habitavam em cabanas, né? Que faziam as suas barracas, suas tendas, que andavam de um lado para o outro, né? E ali faziam as suas cabanas. Então, eles eram os nômades, não viviam em casa. Então, Flávio Joséfo, ele identifica Magog como sendo esse ajuntamento desses nômades. Tá bom? Informação para vocês. Mas Gog, em Ezequiel, aparece como um lugar, como uma região. Meseque Tubal. Subtópico 2, Meseque Tubal, capítulo 38, verso 2, a parte C do versículo. E o capítulo 39, verso 1, a parte C também, que vai aparecer ali a menção de Tubal e Meseque. São 2 dos 7 irmãos de Jafé, filhos de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog e Madai, e Javã, Tubal e Meseque e Tiras, conforme Gênesis capítulo 10, verso 2. Esses 2 jafetitas deram origem a Tubal e Muxique, reino frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa ocasião, aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer, conforme Gênesis capítulo 10, verso 3. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Então, nós temos aqui um povo que leva esse nome de Meseque Tubal, que eles vão se ajuntar, entende? Vai ter um ajuntamento de povos. É isso que podemos explicar. Um ajuntamento de povos, um agrupamento, que eles vão se reunir, aonde esse príncipe, esse Gog, vai estar sobre o comando, sobre o governo. Tá? Então, nós temos aqui povos. Temos Magog e nós temos povos que se reúnem a esse Magog. Tá? Então, um ajuntamento de povos. Mas todos eles, conforme a profecia, no capítulo de número 39, eles serão destruídos. Eles serão destruídos pelo Senhor Deus. Uma profecia que ainda vai se cumprir. E nós temos aqui nações que vão se unir para atingir Israel. E aqui nós temos alguns sinais, né? Alguns sinais da onde eles estão, das regiões, de qual lugar eles se encontram nos dias atuais, como foi colocado pelo Ezequiel Soares. É de difícil interpretação. No entanto, a gente precisa pegar esses nomes, olhar para os tempos de Ezequiel e ver quem eles foram no tempo de Ezequiel e tentar achar nos dias atuais a região geográfica onde eles se encontram. Tá? É a forma para a gente conseguir se aproximar da profecia. Mas, de acordo com Ezequiel Soares, você lê aqui o livro de apoio, e mesmo dentro da própria visão, ele deixa, um texto de difícil interpretação, tá? Porque ainda não se cumpriu, tá bom? Porque ainda não se cumpriu. Então, Meseque e Tubal, eles são povos, né, que vão se aliar a Magog,
sobre o comando de Gog, tá bom? Povos que se aliarão a Magog sobre o comando de Gog. Quem é Gog? O príncipe, o governante dessa região que no texto aparece como sendo Magog. Aonde estão esses povos? Norte da África, tá bom? São os sinais que temos, norte da África, certo? A localização de Gog, capítulo 38, verso 5. Fazem parte do bando de Gog, mais 5 povos. Então, nós temos 5 povos. Persas, etíopes, os de Put, com eles todos os escudos e capacete, Gomer e suas tropas e a casa de Togarma. Então, apareceu aqui 5. Persas, etíopes, Put, Gomer e Togarma. Todos eles são citados previamente no oráculo de Ezequiel, capítulo 27, verso 10, capítulo 30, verso 5 de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para a Etiópia e Put para a Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor, as regiões do Mar Negro, do Mar Cáspio. Os persas são os atuais irianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, aqui nós já temos algumas localizações. Então, você começa a ler aqui, nós temos algumas localizações. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Então, nós temos algumas regiões aqui. Líbia. Nós temos aqui, os descendentes de Cã e filho de Noé, que são Cush e Put. Nós temos aqui o norte da profecia em relação a Israel, inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro, do Mar Capadócio. Os persas são os atuais irianos e a Pérsia teve o nome mudado para Irã. Tá? Então, nós temos aqui esses sinais, entendeu? Então, os nossos olhos precisam estar postos para ali, porque dessa região é onde vai se levantar essa guerra contra Israel. Tá? Então, os nossos olhos ficam sempre ali. Dali virá essa guerra, entendeu? Dessa região norte virá esse povo que vai lutar contra Israel e fazer guerra contra Israel. Tá? Então, ali ficam os nossos olhos postos. Quando isso vai acontecer? Nos fins dos tempos. Provavelmente, antes da grande tribulação ou no início da grande tribulação. Tá bom? Israel, relógio de Deus. Tá? Então, nós temos aqui. Agora, vamos para a parte de número 3, sobre o contexto escatológico. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Então, no período da Guerra Fria, a Rússia ela foi interpretada como sendo o Gog, como sendo esse governante que iria encabeçar essa guerra, iria encabeçar essa batalha. Gog e Magog, nós vamos entender por que Rússia foi considerada, e ainda é, tá bom? Não só foi, mas nós temos ainda bastante pesquisadores e estudiosos que ainda consideram a Rússia como sendo o Gog, o que vai encabeçar essa guerra. O Gog, o Magog, que vai encabeçar a terra essa guerra contra Israel. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Capítulo de número 38, verso 2, capítulo 39, verso 1. É uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel, o rei Giges, da Lídia. Por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel,
que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Então nós temos aqui uma profecia de difícil interpretação, uma das mais difíceis da Bíblia. Então essa profecia de Ezequiel é uma das mais difíceis de interpretação da Bíblia. Mas o que nos vale saber dentro dessa profecia? O que nos vale saber é que Deus está a favor do seu povo. Deus estando a favor do seu povo, nos traz paz ao nosso coração. E nos dá também alegria em saber que somos cristãos e que estamos refugiados debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Quando nós temos essa certeza, não nos importa o que vai acontecer. Então, as pessoas debatem muito, brigam muito, fazem um tumulto, trazem escândalos por causa de alguns assuntos. Isso não é o propósito. Nós temos que ter paz no nosso coração e saber que aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Isso também não nos deve trazer medo, mas paz. Porque nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos a nossa casa, nós sabemos a nossa morada. E vermos profecias se cumprindo, para nós cristãos, não pode ser motivo de espanto, mas de alegria. Está se cumprindo. Estamos perto de voltar para casa. Está próximos dias de irmos para o nosso lar. Então, para nós não pode ser motivo de desespero, de espanto, de discórdia, de medo. Ai, eu estou com medo. Mas por que estamos com medo? Tem que trazer para o nosso coração paz. Porque qual é o nosso propósito aqui? É ficarmos aqui cumprindo a missão do ID, cumprindo a missão do confortai-vos uns aos outros, ensinai uns aos outros, persiste no ensinamento, discipule, ganhe almas, vão atrás das ovelhas perdidas, feridas. Então, o nosso propósito aqui como igreja é ir fazendo a obra dele até que ele venha. Então, nós temos que nos alegrar com isso. Nós temos que nos alegrar com os sinais. A igreja não pode ficar com medo dos sinais. A igreja, o medo não é para nós. Nós o conhecemos. Nós sabemos quem Ele é. Nós temos Ele em nós, o Espírito Santo em nós. Ele nos convence, Ele nos levará até o Senhor. Nós queremos ver o nosso Senhor. Nós queremos nos encontrar com o nosso noivo. Então, para nós é motivo de alegria, irmãos. Tudo o que acontece, esse desequilíbrio das nações, que é profecia também. As nações precisa ficar num estado de desequilíbrio, precisa entrar em um caos para que venha o anticristo trazendo a falsa paz, para que venha o anticristo dizendo eu vou resolver tudo e trazer uma paz, mas uma paz falsa. Então tudo isso precisa acontecer, esse desequilíbrio precisa acontecer. As pestes são sinais, as guerras são sinais, as tormentas são sinais. E aí quando a igreja olha, a igreja se espanta. Às vezes a igreja fica com mais medo do que as pessoas que não são de Cristo. A gente faz mais alvoroço do que eles. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ver uma guerra e falar aleluia, ele está voltando. Nós temos que ver uma peste e dizer glória a Deus, é sinal, ele está voltando. Nós temos que ver todo esse desequilíbrio e dizer aleluia, está chegando o dia da minha partida. E isso tem que trazer para nós também uma reflexão das nossas escolhas, do nosso comportamento como igreja, das nossas escolhas enquanto estamos aqui. Mas não espanto, não medo, tá bom? Medo não. E voltando aqui para Gog e Magog, nós temos aqui então essas possíveis
interpretação de algumas pessoas, até que os judeus, né, eles têm o Talmud, é uma literatura religiosa dos judeus, e eles vão aqui dizer que Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. E eles são inimigos de Israel, mas eles serão derrotados pelo próprio Deus. É o que traz aqui essa literatura judaica, que é o Talmud. Gog, então, é o príncipe que vai chefiar essa região de Magog e também essas pessoas que vão se agregar, essas nações que vão se agregar, que é Meseque e Tubal. Tá? Então, aqui são nomes, apenas nomes, tá? Nomes que Ezequiel recebe a profecia e ele usa esse nome para esses povos, para essas regiões e para esse príncipe. Como a Rússia aparece nesse contexto? Porque algumas pessoas acham que é Rússia. A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, conforme capítulo 38, verso 2, capítulo 39, verso 1. A palavra chefe em hebraico é Rush, de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Então vamos voltar lá. Em hebraico, chefe significa Rosh. Rosh. O que é Rosh? Cabeça, chefe, montanha, pico, superior. É alguém que está acima, é alguém que está como cabeça. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio. Então, vamos lá, a Septuaginta pega esse termo Rush, que no hebraico não é um substantivo próprio. Substantivo próprio é quando nós damos nome, né? Quando é o nome da pessoa, um substantivo próprio, né? Ana Cláudia, Josué. E aí a Septuaginta, ao traduzir esse nome, Rush, ela traduziu como sendo então um substantivo próprio. Aí ficou Archonta Rush, príncipe de Rus. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira, e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de som, Rush, com Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rush com a Rússia, Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgarma com Tobolsk, cidade de Rússia. Então, qual foi aqui, o que levou eles, então, a chegar a essa interpretação de que Rússia seria Gog, o chefe de Meseque e de Tubal? Foi por causa da tradução, entendeu? Tudo está ali na tradução. Aí, quando você volta para a palavra no texto original, você vê que não está se referindo à Rússia. Tudo bem? Não está se referindo à Rússia. Porque a palavra original no hebraico é essa palavra aqui, Rush, que significa o quê? Cabeça, montanha, pico, chefe. Entendeu? Na hora de fazer a tradução para a Septuaginta, qual que é essa tradução da Septuaginta? Vocês lembram? É a tradução do hebraico para o grego. Lembra? A tradução de 70. Eles pegam e vão traduzir a Bíblia hebraica para a língua grega. Quando eles vão fazer essa tradução, então eles colocaram esse Rush como um substantivo próprio, como um nome. Entendeu? Eles tiraram aqui esse chefe, pico, montanha, cabeça, esse substantivo comum. E eles colocam um substantivo próprio, um nome de pessoa, um nome de alguém. Entende? Aí, curiosamente, ficou então parecido com Rússia. Rosh. Ficou então o som de Rosh. Rosh. E parece então com Rússia. Então, eles interpretaram que por ser um nome próprio e ter o som de Rush,
de Rússia, e aí eles vêm aqui Meseque, então vai ser Moscou, porque Moscou é a capital de Rússia. E aí aparece o outro nome, Torgarma, que também tem o Tobolsk, que é também uma cidade dentro da Rússia. Então, aonde foi aqui que eles chegaram a essa conclusão? Por causa da tradução, tá bom? Tradução. Mas isso significa que é Rússia? Não. Foi apenas uma tradução, mas nós temos pessoas que até hoje defendem que é Rússia, tá bom? E aí, quando eu falo que nós não estamos aqui para brigar, para contender, não é o nosso propósito, tá bom? Nosso propósito é apenas passar a informação. Olha, eu aprendi que na tradução, entendeu? Teve um erro na hora de fazer ali, de fazer a tradução do hebraico para o grego, quando se reuniu 70, Septuaginta, eu aprendi que teve esse erro ali. Os copistas, então, eles vão traduzir, né, os tradutores, não são os copistas, são os... me fugiu o nome. Eles vão fazer a tradução e eles colocam como um substantivo próprio. Mas a palavra no original é Rush, cabeça, chefe, pico, montanha. É um governante, é alguém que está acima. Mas aí, se a pessoa não quiser concordar com você, ficar debatendo, ficar com agressividade, você fica em paz. Você não prolonga conversa. Você fica em paz. Porque essas pessoas que pensam assim e que não se abrem para um novo conhecimento, que ele nem deixa você ouvir, são pessoas que já têm as suas crenças definidas. E quem tem as suas crenças definidas, você pode falar o que for para ele não vai ceder, porque ele já tem aquilo como verdade. E nós não estamos aqui para debater. E independente de que seja a Rússia, de que seja qualquer outra nação, qualquer outra pessoa, qualquer outro príncipe, vai acontecer. É só isso que a gente tem certeza, vai acontecer. Só isso que nos importa. A origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais. E nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gesenius. Vai, gente, leem todo mundo, deixa eu ver como é que vocês falam. Mas só eu que falo. Ai, Deus. Em 1787 e 1842, né? Desde 1787, a data, né, que ele nasceu, e foi até 1842. Não é isso, né? É o pensamento, né? Esse é o pensamento que percorreu nesse período de 1787 a 1842. Famoso orientalista alemão, em seu lexo hebraico, o Rush de Ezequiel, capítulo 38, verso 2, são os russos. Isso foi ele quem interpretou. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989. Então, isso não foi uma interpretação dos pentecostais, igual muitos acusam, né, que os pentecostais foi quem disse que Rússia era Gog. Não, isso vem muito antes, né, desde esse período de 1787, 1842, depois da Guerra Fria, que o Rush de Ezequiel se tornou Rússia. Conclusão, é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que Armagedon se dará no final desse período.
Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20, verso 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então, o que João faz ali em Apocalipse capítulo 20, verso 8, quando ele também está tendo visão, ele pega apenas emprestado os termos, os nomes do livro de Ezequiel, mas não é a mesma guerra. A batalha do Armagedon em Apocalipse nos diz que será no final do período da grande tribulação. Armagedon, final da grande tribulação. Gog e Magog, início, antes da grande tribulação ou início da grande tribulação. Por quê? Porque o texto diz que seria após a restauração de Israel. Então, é esses sinais que nós vamos pegando dentro do texto e trazendo a interpretação. Seria após a restauração de Israel. Isso já aconteceu. Seria nos últimos dias, nos fins dos dias. Então, após a restauração de Israel, últimos dias, que nos dá a entender que é antes da grande tribulação ou início da grande tribulação. Armagedon, Apocalipse, final da grande tribulação. Tá bom? São guerras distintas e diferentes. Tudo bem? Esse rostinho de vocês me diz que vocês entenderam tudo. E eu estou muito feliz. Oh, meu Deus, que coisa boa. Isso é bom demais, né? Todo mundo saindo daqui, entendendo tudo, sabendo quem é Gog, sabendo quem é Magog, tirando de letra, né? Sabendo aí dessa tradução que levou a má compreensão que seria a Rússia. Tá vendo? Vocês estão de parabéns. Revisando o conteúdo, pela descrição profética, o que o nome Gog aparece indicar? Isso, um príncipe ou um governante. Assim como foi Faraó no Egito, né, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, tá? É um título de um governante. Quem são os persas hoje? Exato, os iranianos, né? São os persas atuais, os iranianos. Então, a Pérsia, ela teve o nome mudado para Irã. Essa região da Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Pérsia passou a se chamar Irã. Hoje, então, os persas são os iranianos. Tudo bem? Qual o significado da palavra hebraica Rush? Isso, tá bom? Essa é a palavra. O que levou muitos estudiosos a identificar a Rússia como Gog? Isso, a semelhança de sons e a interpretação. Foi o que levou eles a identificar como Rússia. Isso porque na hora da tradução da Bíblia do hebraico para a Septuaginta, curiosamente, eles colocaram esse termo, esse nome, Rush, eles colocaram como substantivo próprio. Tá bom? De onde veio a interpretação de que Gog é a Rússia? Viu, gente? Deixar vocês falar esses nomes difíceis, aí só eu fico passando vergonha. Foi ele mesmo, não foi os pentecostais. Em 1787 a 1842. Tá bom? Isso após a Guerra Fria. Vocês viram como vocês entenderam tudo? Gente, vocês é demais. Deus abençoe vocês, receba a saudação do nosso pastor.